Fala pessoal, e aí, tudo certo? Bom, no vídeo de hoje a gente vai discutir sobre o ponto de vista, da Exercise, sobre o que os proprietários e coordenadores de academias devem fazer para encontrar profissionais de educação física comprometidos e que agreguem a equipe. Já de antemão quero agradecer aí a sugestão de alguns dos nossos espectadores aí, que sugeriram que eu utilizasse o fone aí, um microfone para melhorar o áudio. Depois deixe aí a sua impressão se realmente agora está melhor do que os vídeos anteriores. Então a gente vai falar sobre essa temática, do que o profissional, que na verdade o que o empresário, o proprietário, sendo da área ou não, devem fazer para encontrar profissionais de educação física que realmente agreguem, e sejam comprometidos com a equipe de trabalho da sua empresa. Bom, parece algo óbvio, que qualquer pessoa busca, seja ela empregador ou até como uma pessoa que esteja procurando aí, por exemplo, personal trainer, ela vai querer que esse profissional tenha competência. O que é competência? Conceitualmente é a aptidão para cumprir alguma tarefa ou função. No caso do profissional de educação física, tudo que vai estar relacionado à prescrição e o acompanhamento de rotinas regulares de exercício físico, isso é de competência do profissional de educação física. E aí a gente entende que ele vai ter que reunir basicamente 3 fatores: conhecimento teórico-prático, a habilidade e atitude. O conhecimento, então, é aquilo que a graduação regular, o currículo regular da graduação vai dar para ele. Então, noções básicas e elementares, de disciplinas importantes como anatomia, fisiologia do exercício, biomecânica, cinesiologia, enfim, tudo que tem, como disciplina nessa grade curricular regular vai estar capacitando ao longo do curso de graduação esse profissional para que ele tenha conhecimento. Esse conhecimento, obviamente, ele não para por aí, ele não se extingue quando você termina o curso de graduação como profissional de educação física. Mas a gente vai discutir isso um pouco mais à frente. Ele vai ter que ter habilidade. A habilidade é saber fazer aquilo que ele aprendeu. Ou seja, a gente tem aí alguns profissionais que têm um bom currículo, ou que são bem capacitados. No entanto, ele não tem muito a habilidade de fazer essa ponte, do que ele aprendeu para o dia a dia, para a prática. E isso vai requerer atitude. Ele vai ter que primeiro querer fazer isso, num primeiro momento, e depois ter que aprimorar e melhorar, porque a gente vai entender que a educação física é uma área muito dinâmica, que está em constante evolução. Então o profissional ele sempre vai ter que estar acompanhando esses avanços e essas novidades. Então a compreensão de conceitos e técnicas incorpora, ou entende-se que é o conhecimento. A habilidade vai ser a aptidão e a capacidade de realizar, não só de ter o conhecimento, mas de realizar. E as atitudes vão mostrar como isso vai ser realizado, ou seja, a postura e o modo de ação a partir do momento que se tem os outros 2 fatores reunidos, os conhecimentos e as habilidades. Então, o conhecimento é um fator imprescindível adquirido pelo profissional de educação física que lhe permite avaliar e atender às necessidades da função na qual ele está exercendo. E o profissional de educação física ele deve obter conhecimento para atuar nas diversas possibilidades. Lembrando que eu vejo muito, principalmente na graduação, alguns alunos tendo uma visão um pouco limitada da atuação do profissional de educação física. A gente não pode esquecer que o profissional de educação física ele deve atuar nas diversas possibilidades mediadas pela prática do treinamento físico. Então, seja atuação na educação, com um foco maior
em educação, no esporte, na saúde, enfim, o profissional ele tem que ter essa capacidade, porque dentro daquilo que a gente estava discutindo, né, das habilidades e do conhecimento que ele vai adquirir ao longo da carreira dele, ele tem essa capacidade. Obviamente que em determinado momento, né, ele vai se especializar ou ter preferências de atuação. No entanto, todas as outras disciplinas, né, que vão contemplar essas possibilidades, elas têm que estar minimamente aí sendo dominadas pelo profissional de educação física. E nós vamos ter então uma equação aí da vida profissional caso o profissional de educação física não acompanhe, né, ou não tenha o conhecimento compatível com aquilo que está sendo exigido. Então, possíveis deficiências na aprendizagem, né, mais uma falta de conteúdo teórico e prático, eventualmente vai fazer com que ele seja excluído do mercado de trabalho. Obviamente, por quê? Porque tanto os profissionais, né, existem outros profissionais que vão ter, né, essa questão mais desenvolvida, e aí então a gente pensa nessa questão de como isso pode ser realizado, né? Como proprietário de academia, né, ou coordenador que esteja buscando esse profissional, a avaliação, né, por meio subjetivo, objetivo, enfim, de alguma forma, sobre essa questão, principalmente, né, do conhecimento do profissional que você está contratando, acaba sendo muito importante, porque ele que vai ser, né, o profissional capacitado para atuar dentro desse sentido. Então nós temos aí uma dos fatores, né, que eu particularmente acho importante, e eu sei que eu compactuo com a ideia também de outros profissionais da área de educação física, é a subutilização na educação física especificamente da prática baseada em evidências. O que seria isso, né? Quando você pensa em prática baseada em evidências, é uma experiência clínica dos valores dos pacientes e das melhores evidências de pesquisa no processo de tomada de decisão para atendimento ao paciente. Isso é muito bem delineado e muito bem claro em outras áreas da saúde, né? Na educação física eu ainda vejo isso muito pouco utilizado. Então, quando a gente pensa, né, no profissional de educação física, seria uma adaptação desse conceito, seria a experiência prática, levando em consideração também alguns valores e demandas dos alunos, e junto a isso as melhores evidências, né, de pesquisa no processo de tomada de decisão para atendimento ao cliente. Então, nada mais é do que você reunir, né, de forma sistematizada e levando em consideração principalmente evidências científicas, né, para que essas evidências, junto com o seu aspecto prático e também de percepções do aluno frente a experiências anteriores, enfim, então dentro desse pacote, né, você no processo de tomada de decisão, né, de qual vai ser o protocolo adotado ou a demanda que vai ser atendida primeiro naquele aluno, enfim, tomada de decisão de uma forma geral. Quando ela é praticada baseada em evidências científicas, você minimiza, né, a questão da tentativa e erro. Por quê? Porque você vai ter subsídios, né, teóricos evidenciados em pesquisas científicas que vão nortear e balizar essa sua tomada de decisão. Então, um passo a passo da prática baseada em evidências científicas seria mais ou menos assim. A partir da avaliação, você identifica as necessidades do aluno e aí você vai ter perguntas, né? As perguntas vão ser do tipo, né? Qual que é o objetivo daquele aluno? Quais são as limitações? E principalmente, né, quais são as potencialidades? O que ele não consegue fazer dentro daquele momento ali, daquele status dele de aptidão física, mas quais são as potencialidades? Ele já tem um histórico, ele já tem um laço fisiológico de outras modalidades, enfim, que ele realizou, que pode ser explorado pelo profissional de educação física. Então, isso seria uma das
formas de você ir passo a passo colocando essa prática baseada em evidência. Uma vez identificado essas duas questões, você, como profissional de educação física, né, vai buscar adquirir informações. E aí, óbvio que se essas informações tiverem um respaldo científico, como a gente disse anteriormente, a chance, né, de ficar realizando ações e tomadas de decisão em tentativa e erro vão ser menores. Né? Desculpa. E aí você vai estudar as evidências científicas, né? Avaliar a qualidade da evidência, a validade dessa evidência e, além de tudo, da aplicabilidade prática. Né? Muitos estudos têm uma validade interna, ou seja, quando realizados em ambientes de laboratório muito controlados, ele vai ter uma efetividade que é aquela que pode estar sendo mostrada naquele estudo. No entanto, qual é a validade externa daquilo, ou seja, qual é a validade ecológica, prática daquela evidência. Então isso também tem que ser analisado de forma crítica pelo profissional. Né? E por último, aplicar. E aí, a partir da aplicação, não tomar isso como uma verdade absoluta. Você vai tomar a sua decisão e essa decisão vai balizar a sua prática. E aí, a partir disso, qual que vai ser o retorno do cliente? Ele vai se adaptar àquela prática? Ele vai responder conforme você imaginou que ele responderia? Então, integrar essa evidência com a experiência prática, preferências do cliente, enfim, isso tudo vai otimizar essa sua tomada de decisão baseada em evidências. Né? Então, como exemplo, né, a gente tem aí alguns profissionais, né, que quando vão pensar em prescrição de exercício físico, ela deve ser baseada em evidências científicas, né, mas essa leitura ela é crítica, ela está sendo crítica dessa literatura, né, que está sendo buscada, e como que está essa relação entre teoria e prática. Então, isso tudo, quando levado em consideração, no nosso entendimento, você otimiza essas questões da tomada de decisão na prescrição do exercício. E isso vale para qualquer tipo de exercício, para qualquer tipo de população. Então a gente está falando aqui né? Está falando de atletas, de pessoas que são aí nomeadas, né, e estratificadas dentro do que a gente chama de grupos especiais. Enfim, essa tomada de decisão baseada em evidência científica, ela cabe bem em todos esses exemplos que a gente está dando aqui. E aí, só para a gente dar um exemplo básico aqui, né? Eu, como profissional de educação física, eu vou tomar a decisão entre prescrever o puxador frente ou o puxador costas, certo? Peguei um exemplo aqui prático do que poderia acontecer no dia a dia, né? Por que eu vou optar por um e não por outro? Enfim. E aí começa todo aquele passo. Faço uma avaliação do aluno, né, vejo quais são os objetivos, vejo quais são as limitações e as demandas daquele aluno, para ir até a literatura, né, para ver o que isso pode trazer para mim de informação para eu nortear a minha tomada de decisão. Aí a gente vai se deparar, por exemplo, com algumas questões, né? E aí eu gostaria de conversar um pouco com você que está assistindo esse vídeo com relação a isso. A relação entre teoria e prática nesse momento, ela pode ter um efeito confundidor. Vocês vão entender o que eu estou dizendo, por exemplo, né, quando eu vejo um atleta, né, de alto rendimento fazendo o puxador costa. E vejo, né, a forma física desse atleta. E aí eu posso ter uma analogia, né, ou fazer uma relação muito rasa de pensar assim, não, então se eu quero desenvolver, por exemplo, os músculos dorsais, e eu estou vendo aqui que esse atleta tem o desenvolvimento, né, dessa musculatura, eu de forma rasa eu já atribuo, né, a ele estar fazendo o exercício puxador costa, não que ele faça só esse exercício, mas isso para alguns profissionais basta como sendo um subsídio aí, né,
teórico, entre aspas, né, e prático, mais prático, principalmente, para que ele opte em realizar esse exercício do que o outro, nesse exemplo que a gente está dando, que seria o puxador frente. Mas aí a gente pode, por exemplo, né, pensar, ok, mas infelizmente, né, eu não tenho um Kai Green aqui na minha academia, eu não sou o treinador dele, né? Eu sou o treinador de uma moça, né, que tem aí o seu dia a dia regular, trabalha no escritório, enfim, e aí eu vou fazer esse exercício, eu tenho essa demanda, essa justificativa, atende o objetivo dela, enfim, né? Provavelmente, né, a maioria dos profissionais vão ter a sua atuação prática com o segundo exemplo, né? Poucos profissionais de educação física têm aí a oportunidade, né, de lidar com atletas de alto rendimento, e que é outra história, né, dentro da ideia de tomada de decisão para prescrição de algum tipo de treinamento. Mas vamos aqui então pensar que no dia a dia o profissional de educação física vai estar com esse material humano, vamos chamar assim, nas mãos. E aí, vale a pena eu tomar essa decisão? Vejam que aqui eu não estou dizendo sobre certo e errado. Estou dando um exemplo, né, sobre tomada de decisão muito particular, diga-se de passagem, com relação a como que eu visualizo essa tomada de decisão quando eu tenho essas dúvidas, né, sobre a variação de um tipo de exercício, poderia ser a variação de um tipo de modalidade para certos tipos específicos de grupos, né, enfim. Mas voltando aqui ao exemplo, né, o que a gente chama de conduta esperada, né? Os argumentos de uma pessoa que vai ter uma conduta que, na minha opinião, seria esperada de um profissional de educação física, seria, então, considerar ativação muscular, mas não somente ativação muscular, o estresse articular e potencial risco de lesão de alguns exercícios. Existem estudos que vão versar sobre cada um desses fatores aqui, aonde você vai realizar a leitura de forma crítica para isso te auxiliar na tomada de decisão. O que eu chamo de uma conduta limitada, e muitas vezes é a mais realizada, é considerar somente a ativação muscular. Então, veja que uma conduta esperada, ela leva em consideração outros fatores que não só a ativação muscular. Okay? E aí, por exemplo, aquela moça que eu mostrei anteriormente, se dentro da avaliação que eu falei para vocês do passo a passo, né, dessa tomada de decisão baseada em evidência, se mostrar um aluno iniciante, eu, particularmente, iria optar pelo puxador frente devido à ativação muscular daquele músculo-alvo, né, que seria a musculatura dos dorsais para ativação, com menor risco de lesão no ombro e até na cervical, levando em consideração aí uma questão de se ela estiver fazendo um puxador costas, por exemplo, se o cabo arrebentar e eu posso ter aí uma batida da barra na coluna cervical, isso levar a uma lesão. Então eu estou pensando em todas as possibilidades para optar pelo puxador frente e não pelo puxador costas nesse caso, né? E aí qual seria a minha fonte de informação? Estudos em periódicos reconhecidos na literatura científica, além de ter aí, né, que ter noções básicas, né, de biomecânica, de cinesiologia, a própria forma, né, de como buscar artigos nessas bases de dados mais reconhecidas, o inglês, né, levando em consideração aí que a língua científica é o inglês, então você ter essa noção básica, né,
para leitura de artigos de inglês também vai ser importante. Então vejam quantos fatores eu tive que considerar para tomar essa minha decisão entre optar, né, pelo puxador frente para um aluno iniciante e não pelo puxador costas. Numa conduta que eu chamaria de limitada, essa fonte de informação viria de fóruns, sites, revistas e vídeos especializados. Esses especializados é aquilo, né? Sem nenhum senso crítico, sem nenhum crivo científico, aonde as pessoas, né, na internet são livres para escrever e postar o que querem. Então, eu particularmente, né, como profissional de educação física e com a responsabilidade de estar lidando, né, com outro ser humano, eu não teria essa conduta, né, de me basear, né, ou de tomar uma decisão baseada em fontes não especializadas, que vão até ter o seu valor aí como caráter informativo, né, pode ter o seu valor como caráter informativo, mas para tomar de decisão disso profissionalmente, eu, né, acho que essa outra fonte de informação baseada em estudos científicos são mais confiáveis, né? E aí, então a gente tem uma tomada de decisão que pode ser norteada, né, por evidências científicas e uma conduta que eu estou chamando aqui de limitada, que você fica totalmente sem esta base, né, de evidências. Então, pode ser que dê certo, pode ser que não dê, e isso, na minha opinião, diferencia tudo o que a gente está falando aqui, principalmente, né, para coordenadores e proprietários de academia que pensam em ter profissionais com competência, né, na sua empresa, na sua academia, né? Então, ter profissionais que tenham uma conduta que leve em consideração todos os fatores, né, que podem ser influenciados pela por todas as disciplinas, né, enfim, que se tem no curso de graduação regular, como biomecânica, cinesiologia, a questão de buscar os artigos, enfim, tudo isso eu entendo como sendo algo que vai agregar e valorizar o seu quadro de colaboradores, né? Então, além disso, quando a gente fala de habilidades, né, a gente está falando que o profissional de educação física, além do conhecimento, ele vai ter que ter algumas habilidades como, por exemplo, né, além da sólida formação acadêmica, aquele cara que tem uma cultura geral, levando em consideração que você vai ter uma clientela diversificada, que vai falar sobre diversos assuntos. Então, o foco no aluno com relação ao que já foi discutido em outros vídeos, né, com relação ao comportamento, não só o protocolo. A gente vê muito isso, tem muitos profissionais que são excelentes profissionais do ponto de vista técnico, mas não têm, né, a habilidade social, vamos chamar assim, para atuar com o aluno. Então isso é algo que deve ser valorizado, né, e até procurado pelos proprietários e coordenadores de academia. A gente tem também, né, questões relacionadas à atenção, criatividade, entusiasmo, autenticidade, veracidade, intuição, né, e aqui vai muito por essa parte prática, né. Às vezes o profissional de educação física com esses predicados, eles podem evitar muitos problemas antes que esses problemas aconteçam. A questão de apresentação visual, né? E aqui não estou entrando no mérito de beleza, porque isso é muito relativo, mas obviamente, né, eu tive um professor na pós-graduação, o professor Djalma Rabelo, que sempre dizia, né, que se ele fala, né, se eu falo de exercício, eu faço exercício. Então isso é muito importante e é bem visto, né, visto com bons olhos pelo próprio aluno. Então, independente de padrões
que podem ser aí estabelecidos, né, com relação ao profissional de educação física, eu acho que o fato dele realizar o exercício físico e ter uma apresentação visual, né, compatível com essa prática, isso de uma forma ou de outra acaba sendo interessante para que, né, ele seja visto como um espelho e como um agente que vai modificar e estimular os alunos. E ter um profissional que atinja e até exceda as expectativas, né? E aí vai entrar dentro daquela outra questão que a gente estava dizendo, que seria com relação a atitudes. Então, às vezes o profissional ele precisa ter, né, além de competência, de conhecimento, né, e de habilidades, colocar isso em prática, né? Efetivamente ter atitude para isso. E essa atitude vem a partir do momento que há uma reciclagem constante, né? Depois vocês podem dar uma olhada na nossa página do Instagram, em alguns posts atrás, né? Alguns posts atrás, a gente até falou sobre a questão de formação real, né? Ou graduação real versus a formal. Muitos profissionais de educação física acreditam que quando eles terminam, né, o curso de educação física tá ok, eu já tenho todo o conhecimento necessário para aplicar na prática. Só que a gente está falando que a educação física é uma área em evolução, uma área em construção. E que para isso, então, né, a gente tem que, como profissional, praticar alguns desapegos, né? Existe uma linha muito tênue e muito perigosa de, às vezes, o profissional de educação física querer prescrever ou fomentar alguma decisão baseada na preferência dele, né, e querer literalmente, né, enfiar a garganta abaixo as suas ideias para outros profissionais ou até para os alunos. Então, não dá para ir contra, né, novas evidências que vão conduzir a práticas diferentes. Não estou falando melhor nem pior, estou falando diferente. Então, o profissional ele tem que estar numa reciclagem constante para acompanhar essa evolução, porque a ciência ela tem possibilidade de interpretações distintas, e na minha visão essa é a beleza da coisa, né? Essa é a beleza da evidência científica. O que hoje, né, ou alguns anos atrás, era considerado como sendo uma verdade absoluta dentro do processo de treinamento, com outros estudos isso pode ser realizado de forma diferente, com um melhor aproveitamento, enfim. Então, estar, né, um profissional que tenha essas características para aqueles proprietários e coordenadores de academia, né, isso acaba fazendo muita diferença e vai agregar muito à equipe do seu estabelecimento. No entanto, né, para a gente finalizar, além, né, dessa questão dos conhecimentos, habilidades e atitudes, não interessando, como eu disse, né, se você vai atuar num salão de musculação, em aulas coletivas ou com grupos especiais, a somatória dessas questões é o que vai gerar a competência. Então, dentro de uma ideia, né, de contratação de um profissional, eu acho que levar em consideração a somatória, né, desses fatores, que é o profissional ter o conhecimento, ter a habilidade e ter a atitude, né, isso vai fazer ele um profissional competente e que qualquer, né, proprietário ou coordenador de academia queira ter, né, um profissional desse junto a ele. No entanto, né, o que a gente tem que entender, e aí como profissional de educação física, né, aqui também vai uma observação, né, da contrapartida que esses proprietários e esses coordenadores de academias, né, devem levar em consideração, é que o mercado, de uma forma geral, né, ele ainda é desvalorizado, ok? Baixos salários,
algumas condições de trabalho inadequada, né, mais uma falta de plano de carreira, faz com que o profissional esteja desmotivado, né? E essa questão de ter um profissional desmotivado passa muito por essas questões. Então, a partir do momento em que a gente tiver, né, um sinergismo entre o profissional de educação física entender a parte dele, a responsabilidade dele, se capacitar e ser um profissional melhor, mas também que o mercado, né, valorize esse tipo de profissional, né, com um bom salário, com uma condição de trabalho adequada, né, enfim, esse sinergismo é que vai levar a essa excelência, né, no atendimento. Porque, então, eu entendo que o proprietário de academia ele precisa dar subsídios, apoio e valorizar o profissional de educação física, o bom profissional de educação física. Porque assim, né, no meu entendimento, a prestação do serviço com excelência começa com a valorização e reconhecimento do seu professor. Então, a partir do momento em que eu entendo que a área tiver esse equilíbrio, né, entre o profissional de educação física entender as suas responsabilidades, procurar se capacitar e, em contrapartida, o mercado, né, os proprietários de academia, enfim, o mercado de uma forma geral, a valorizar isso, eu acho que a gente começa a ter uma excelência maior no serviço que é prestado, né? Então, basicamente, hoje no vídeo eu gostaria de agradecer, né, aí a atenção de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no YouTube, na descrição, na parte, né, de dúvidas aí do vídeo, ou lá na nossa página no Instagram, né. Basicamente é isso, quero agradecer então, e qualquer dúvida, só entrar em contato, qualquer sugestão, né, de assuntos aí para vídeos futuros, nós estamos totalmente abertos aí a essas sugestões, críticas, enfim, vamos discutir, vamos fazer a partir dessas discussões uma área, né, uma área relacionada à educação física melhor, beleza? Valeu aí, abraço a todos.